Pessoal, bom dia a todos. Então, oficialmente, sei que é um prazer estar aqui podendo conversar um pouquinho com vocês. E a gente vai pelos próximos 50 minutos aqui. Vou apresentar esse tema, mas eu queria muito que vocês aproveitassem os comentários do chat para colocar perguntas, para colocar comentários, para colocar dúvidas. Vale tudo lá, para que no final a gente possa bater um papo de alguns minutos sobre o que a gente viu. Eu vou projetar o material, mas não esperem para o final para colocar perguntas, dúvidas, sugestões. Já vale agora. Todo mundo enxerga o material? Todo mundo está vendo a apresentação? Sim. Legal. Então, vamos lá. A ideia é falar um pouquinho, então, se o mundo virou VUCA logo na minha vez. Vocês veem que pelo título aqui, eu nem fico mais preocupado se o mundo é VUCA ou não. Já estou dando que o mundo é VUCA hoje, mas a dúvida maior é se ele virou VUCA agora, logo que a gente está vivendo aqui, na fase adulta da vida, ou se ele já era VUCA antes. Bom, primeiro, para a gente começar, o que é o VUCA? O que é esse acrônimo, esse termo VUCA? O VUCA são as iniciais de 4 palavras, vem volátil, incerto, e aí ele vem do inglês, né? Então do uncertainly, mas que em português fica com I, mas a gente adota VUCA igual, complexo e ambíguo. São as iniciais dessas 4 palavras. No final dos anos 80, o exército americano estava fim da Guerra Fria, a União Soviética, que tinha sido o grande inimigo dos últimos 50 anos, estava se desmantelando, estava se dissolvendo, os Estados Unidos restavam como a grande potência mundial, e eles começaram a ver um cenário cada vez maior para o Exército, para as atuações do Exército, para os eventuais inimigos dos Estados Unidos, um cenário que era muito mais volátil e muito mais incerto do que ter um antagonista na União Soviética. Esses eventuais inimigos estavam muito mais pulverizados, o terrorismo já dava seus sinais embrionários, então a coisa ficava muito mais complexa e as decisões não eram tão claras. Vem daí, o termo VUCA surge num relatório do Exército Americano, no finalzinho dos anos 80, metade dos anos 90, ele começa a migrar para o mundo da gestão, para o mundo da administração, e ele se prolifera, chega para nós aqui no comecinho do ano 2000. Então, o termo VUCA é isso, é o mundo que nós estamos vivendo como volátil, incerto, complexo e ambíguo. O que dá origem a esse mundo VUCA? E as explicações são várias, mas uma explicação que eu gosto muito, que é a do Friedman, e está nesse livro aqui do Friedman, Obrigado pelo Atraso. O que o Friedman mostra, na verdade ele puxa isso aqui lá do relatório do Teller, mas o que ele expõe no livro é a ideia do seguinte: nós temos uma capacidade de aprender. Essa capacidade de aprender aqui está representada pela linha azul, e é o que ele chama as pessoas. Somos nós e a nossa capacidade de aprender. Ao longo do tempo, aprendemos, e isso é progressivo. Por outro lado, a gente tem, no eixo da inovação, uma linha que ela não é linear, mas sim exponencial, que é a tecnologia. Então, a tecnologia avança numa velocidade maior do que a nossa capacidade de aprender. E o que acontece é que, enquanto eu consigo aprender essa tecnologia que está avançando, eu sou eficiente. No ponto em que a tecnologia ultrapassa a minha capacidade de entendimento, a minha capacidade de aprender, eu entro nessa zona VUCA, em que as coisas ficam menos certas, em que as coisas ficam mais voláteis. E aí, claro, o primeiro grande sinal aqui deste gráfico é que se a gente conseguir mudar a nossa capacidade de aprender, se a gente conseguir aprender mais, se a gente conseguir estudar mais, ter uma melhor compreensão, este ponto aqui em que a tecnologia cruza com a nossa capacidade de entendimento muda. E aí a gente amplia a nossa zona de eficiência para além do que estava no original. Eu ganho toda essa zona aqui. E eu reduzo a zona VUCA.
a zona em que as coisas parecem menos certas, mais voláteis, mais ambíguas, mais complexas. Até porque algo ser complexo ou não depende da compreensão que eu tenho. Depende do tema, eu posso ter uma compreensão melhor sobre aquele tema e aquilo ser menos complexo do que é para outra pessoa. O volátil, o que é volátil para um pode não ser volátil para o outro. Então, a primeira grande sacada é a gente conseguir mudar ou ampliar essa nossa capacidade de aprender, essa nossa capacidade de compreender, essa nossa capacidade de acompanhar os avanços. E aqui, tecnologia, a gente pode ir no livro, ele vai por esse caminho, como algo bem amplo, que a gente chama de tecnologia. As mudanças todas no mundo, os avanços todos do mundo. Essa é a primeira sacada. Então, a nossa capacidade de aprender importa para a compreensão deste mundo e para a gente minimizar os impactos que esse mundo VUCA tem sobre nós. O que o Peter Senge já falava, o Peter Senge é o autor da quinta disciplina, é o autor do conceito da organização que aprende. O Peter Senge tem uma frase dele famosíssima, que é essa, que ele diz o seguinte: a capacidade de aprender contínua e rapidamente é a única vantagem comparativa sustentável. Então, ao final, o que sobra como vantagem comparativa é a nossa capacidade de aprender. Então, a importância da gente seguir aprendendo, da gente seguir ampliando a nossa compreensão, e esse aprendizado vai do estudo formal, mas também vai do contato com mais pessoas, do compartilhamento de mais pontos de vistas. Isso tudo ajuda a gente a entender melhor a situação em que nós vivemos. Mas aí eu vou desrespeitar a regra clássica de uma apresentação, que é responder o que a apresentação se propõe no slide 2. Então, o mundo virou VUCA logo na minha vez, e a resposta de partida minha já é que não. O mundo não virou VUCA logo na nossa vez. O mundo é VUCA há muito tempo. E para olhar esse há muito tempo, eu acabei selecionando, fazendo 2 recortes. Na verdade, 3 recortes históricos, mas 2 mais para o passado. Voltei 200 anos e olhei o intervalo de 20 anos. Então, voltamos 200 anos, voltamos a 1800, 1820. Só esse intervalo de 20 anos. Não fiz recorte de coisas que estão fora desse intervalo de 20 anos. Então, o que estava acontecendo no mundo entre 1800 e 1820? Só para a gente comparar se o nosso mundo agora é VUCA ou se ele é VUCA há muito tempo. Bom, entre 1800 e 1820 estavam tendo as guerras napoleônicas, que duraram de 1803 a 1815. O Napoleão estava colocando de joelhos a Europa inteira. Uma guerra extremamente sangrenta, muito dura, em que o Napoleão domina a Europa e, ao final, vai fazer dois frontes de batalha com a Rússia e com a Inglaterra, que são terríveis, mas antes disso ele dominou toda a Europa. Em 1812, as tropas do Napoleão invadem a Rússia. E aí vocês imaginem, a Inglaterra era o centro do mundo e o centro do mundo está em guerra. Em 1812, então, já na parte final da guerra, a guerra napoleônica, ele vai perder a guerra em 1815. Em 1812, eles decidem invadir a Rússia. E nessa invasão da Rússia, a tropa do Napoleão é abatida pelo tifo. Então, um problema de saúde gravíssimo recai sobre as tropas do Napoleão e eles vão ainda espalhar esse tifo pela Europa inteira. 1812. 1808, quando as tropas do Napoleão invadem Portugal, a família real portuguesa foge para o Brasil. 1808. Na chegada deles no Brasil, eles fundam o Banco do Brasil. O Brasil não tinha banco, o Brasil era uma colônia muito atrasada, o Brasil não tinha banco. E eles vão, neste mesmo ano, vai começar o primeiro jornal do Brasil. 1808, o Brasil não tinha jornal. Circulação da informação passa a ter um impulso aqui muito grande. 1815, o Brasil vira vice-reino. Oficialmente, ele perde o status de colônia e ele passa a ter autonomia como vice-reino. Claro, está toda a família real aqui no Brasil. Então, vocês imaginem a mudança para quem estava no Brasil, a mudança para aquela corte que vivia da Europa e veio para o Brasil. 1810, começa a independência das Américas. Os libertadores da América, que vão dar nome a esse campeonato que a gente tem aqui de futebol,
vão fazer a libertação da América. 1810, a independência do México, 1810, a independência do Chile, a da Argentina ela é um pouquinho mais faseada, mas 1816 a Argentina faz a independência. E para fechar esse ciclo, 1820 vai ter a Revolta do Porto, em Portugal, e a família real, que tinha passado de 1808 a 1820 no Brasil, em 21 ela volta, depois da Revolta do Porto. Mas volta para uma outra realidade. O rei vem para o Brasil absolutista e volta tendo que jurar uma Constituição. Então, nesse tempo, Napoleão já perdeu a guerra. É um mundo em brutais transformações. Tanto quando a gente pensa no Brasil, quanto a gente pensa na Europa, são brutais mudanças. A gente dá um salto 100 anos e vai para o intervalo de 1900 a 1920. O Einstein derruba a física do Newton, entre 1905 e 1907, ele derruba a física do Newton, que era uma física criada lá em 1684. Energia elétrica nas ruas do Rio, 1904, o Rio começa a ter energia elétrica. 1913, o Ford cria o conceito da linha de montagem e vai mudar a indústria do mundo para sempre com o conceito de linha de montagem. A Europa está toda vivendo uma paz armada, porque a iminência de um conflito armado é evidente, todos os países estão se armando, e o Japão está com o seu imperador aqui, era o Taisho na época, começando a expansão. O Japão está vendo que não tem mais matéria-prima e começa a sua expansão, invade a China, invade a Manchúria. Em 1914, o Ford distribui lucros da Ford Motors. Isso aqui era algo impensável para a época. De 14 a 18, o mundo entra na Primeira Guerra Mundial. 1917, a Revolução Russa. A Rússia sai da guerra e vai para um outro regime. O comunismo, a Revolução Comunista, se impõe na Rússia. 1918, o tifo lá de 1812, das tropas do Napoleão. 1918, a gripe espanhola. 1919, a primeira empresa aérea comercial do mundo é fundada, que é a KLM. E aí o transporte aéreo vai se expandir no mundo. Aquilo que era só de navio, levando muito tempo, passa a contar com o transporte aéreo. Fim da Primeira Guerra Mundial, uma nova paz armada. Um novo conflito se desenha logo à frente. Então, a partir de 1918, a paz armada na Europa. E aqui um recortezinho especial, imigração alemã para o Brasil. De 1904 a 1913, 33, quase 34 mil alemães vieram para o Brasil. De 1914 a 1923, mais 30 mil. Vocês imaginem o que é deixar o seu país, aonde se nasceu, cresceu, e vir para um país totalmente novo, pouca informação, lugar incerto, condições incertas. É nesse cenário que essas 178 famílias, em 1919, saíram de Wittenberg e vieram para o que seria hoje Panambi. 1919. Então, de novo, é um mundo aqui em efervescência, é um mundo em brutais mudanças, e é um mundo enfrentando também, não por acaso, está pincelado nos dois, problemas de saúde, pandemias graves de saúde. Quando a gente vai para o nosso passado não tão distante, e aí nós vamos dar uma olhadinha no começo dos anos 2000, estoura a bolha das .com. A gente tem o final da década de 90, as empresas de informática com enorme destaque na Bolsa, principalmente na Bolsa americana. Em 2001, tem um crash, essas empresas quebram, se faz uma reavaliação do valor, que é sempre o que acontece quando as bolhas estouram, e essas empresas não param mais em pé. Então, estoura a bolha das .com e, 11 de setembro, os Estados Unidos sofrem o ataque daqueles 2 aviões nas Torres Gêmeas e o mundo é posto de perna para o ar. Então, a grande potência que tinha sobrado, a potência soberana do mundo, tem um ataque no seu coração financeiro, cultural, que é Nova York, no seu símbolo, que eram as Torres Gêmeas do World Trade Center. A economia vai avançar e troca-se, então, a bolha das empresas .com pelo mercado imobiliário.
Só que isso vai até 2008. 2008, o Lehman Brothers quebra e puxa com essa quebra dele a economia mundial inteira. 2009, o mundo está vivendo o surto da gripe suína. O H1N1 está afetando o mundo inteiro e, claro, está afetando a economia. E já era uma economia que vinha cambaleando da grande crise de 2008. É neste começo dos anos 2000 que o BRICS vai aparecer para o mundo e vai tomar relevância, e as projeções vão dar indicações de que os emergentes vão crescer muito mais do que as potências consolidadas, e aparece cada vez mais forte neste cenário China, Rússia, Índia, Brasil, África do Sul também aparece aqui. E aí 3 capas da The Economist resumem um pouco o que foi esse período do Brasil. Essa primeira capa aqui é de 2009, e ela diz o seguinte: olha, o Brasil decolou, a economia do Brasil decolou, o Brasil está dando certo, o Brasil dá certo. 2009. 2014, a capa da The Economist pergunta o seguinte: o Brasil estragou tudo, setembro de 2013. Então, esta aqui é 2009, essa aqui é setembro de 2013. E a capa de agosto do ano passado, ela traz o seguinte: o relógio da morte, o relógio mortal para a Amazônia. E aqui está o mapa do Brasil. Então, as 3 capas da The Economist resumem um pouquinho o que foi esse período aqui de 2000 a 2020. Uma grande euforia, uma convicção de que agora o Brasil estava dando certo. Logo depois, 2009 para 2013, será que o Brasil estragou tudo? Isso era 2013, nós ainda nem tínhamos passado pelos anos terríveis de 2015, 2016. E agosto do ano passado, a preocupação com a Amazônia. Claro, neste período aqui, para encerrar o 2020, surgiu a pandemia do Covid-19, que é algo gravíssimo que nós estamos vivendo. Mas esses 3 recortes para mostrar o seguinte: o mundo não é VUCA hoje, o mundo é VUCA há muito tempo. E se o mundo é VUCA há muito tempo, o que cabe para nós é lidar com esse mundo. E agora vem como é que eu lido com ele? Já que ele não está VUCA agora, ele é VUCA há muito tempo. Quando a gente fala do mundo VUCA, a gente escuta, lê muito, conversa com as pessoas, e sempre o que aparece, ou pelo menos o que mais aparece, é aquela definição inicial que nós olhamos. O que é o VUCA? O que são as 3 letras? Agora a gente acaba explorando um pouco a matriz VUCA, o modelo VUCA. E aí, quando a gente põe isso numa matriz 2x2, o que a gente tem aqui no eixo horizontal é uma pergunta sobre a situação em que nós estamos vivendo. E o que a gente tem no eixo vertical são o efeito das ações. Então, quando eu olho aqui na situação, essa situação ela é conhecida ou ela é desconhecida? E o efeito das ações, ele é conhecido ou ele é desconhecido? Bom, se eu estou vivendo uma situação em que ela é conhecida e que o efeito das ações que eu tomo também são conhecidos, eu estou vivendo numa situação volátil. Mas por que volátil? Bom, ele é volátil porque a taxa de mudança é maior do que a minha capacidade de adaptar. Mas se eu olhar isso ao longo do tempo, eu vou me adaptar. Eu, eventualmente, só preciso de mais tempo. Em algumas situações, a gente não tem esse tempo. Mas eu conheço a situação, eu sei o que eu estou vivendo e eu sei o efeito das ações. O detalhe aqui é a taxa de mudança, maior do que eu consigo me adaptar. Quando é que a gente vive esse tipo de coisa? Quando é que a gente está vivendo uma situação volátil? Quando a demanda cai. E aí vamos lembrar da crise de 2008. A gente vinha fazendo um excelente ano, e aqui eu estou olhando com a visão da Bruni para essa matriz. A gente vinha fazendo um excelente ano em 2008, e quando a gente chegou em setembro, quebra do Lehman Brothers, os sinais de que as coisas não iam tão bem, notícias vindo dos Estados Unidos. Quando a gente chega em novembro, está evidente que vai ter uma parada. Quando a gente chega na metade de novembro, os clientes fecham os portões. E eles não trabalham o dezembro e eles não trabalham o janeiro de 2019. O que nós esperávamos? Adequação dos pedidos, reduções, não fechar os portões como eles fecharam.
E aí a demanda desapareceu. Aquele dezembro não teve demanda em 2018. Isso é uma mudança numa taxa maior do que a gente consegue se adaptar. Outro exemplo disso é o fornecedor Pará. Em 2010, o Ministério Público fechou a Gestamp Gravataí e a gente viu a demanda de Gravataí desaparecer, porque a Gestamp foi fechada, 3 horas depois a GM estava sem peças. A Gestamp foi fechada por um detalhe de segurança do trabalho. E totalmente inesperado, totalmente abrupto, a gente foi avisado, olha, a Gestamp teve um problema com o Ministério Público e a GM já está sem peça, nós vamos parar de puxar peça de vocês. A crise do alumínio, aquela de 5 de março de 2018, teve 2 temporais que afetaram a Novelis, um dia 4 e um dia 8 de março. E a Novelis era o nosso único fornecedor de alumínio. E nós ficamos sem alumínio de uma hora para outra. Nós olhamos porque a Novelis tinha pronto no estoque, mais do que nós tínhamos no estoque, e aquilo era começo de março, e nós não chegávamos ao final de abril com os estoques que a Novelis tinha. E simplesmente não tinha mais alumínio. A taxa de mudança entre ter o produto disponível e não ter mais foi muito rápida. Isso acontece com chuvas de granizo, que afetam as nossas casas, nesse caso afetaram a Novelis. Se a gente pegar a crise da CSN ano passado, que a gente ficou sem material, começo desse ano, finalzinho do ano passado, problema no alto forno, começo desse ano a gente sem material para produzir o eixo. Essas são taxas de mudanças muito grandes. E a nossa capacidade de adaptação não consegue acompanhar essa taxa de mudança. É claro que a gente aprende e melhora essa nossa taxa de adaptação, essa nossa capacidade de adaptação. Agora, quando eu tenho uma situação que ela é conhecida, mas o efeito das minhas ações é desconhecido, eu estou na incerteza. E aí o resultado é imprevisível, já que eu não conheço o efeito das ações. O que eu estou fazendo vai gerar qual resultado? Quando é que eu vivo isso? Mudança tecnológica, rumo de política, legislação. 2014, a legislação do Brasil dizia o seguinte: a partir deste ano, os carros precisam ter airbag frontal. A GM adaptou o Celta para ter airbag frontal. O Celta é um projeto bem mais antigo, ano 2000, nasceu sem airbag, não era uma exigência. E agora, semana passada, a GM está chamando um recall dos airbags do Celta. Então, uma mudança de legislação gera uma necessidade de adaptação que gera um recall em 2020, 6 anos depois. Briga entre países. Nós estávamos agora no meio da pandemia, algo gravíssimo já, e a gente tinha uma discussão entre Rússia e Arábia Saudita que derrubou o preço do petróleo, fez com que algumas empresas tivessem que pagar para mandar petróleo, algo que nós nunca tínhamos vivido. Greve dos caminhoneiros em 2018. Nós já tínhamos convivido com 3 paradas de caminhoneiros. As paradas tinham durado entre uma tarde e 2 dias. A parada mais longa que nós tínhamos vivido eram 2 dias e não era uma parada total, eram pontos. Então, nós estávamos na greve dos caminhoneiros, quando ela começou, uma situação conhecida para nós. Já tínhamos passado por 3 paradas. Mas o efeito das ações eram desconhecidos, porque as paradas que nós tínhamos vivido, a mais longa tinha durado 2 dias, e era em determinados pontos. Então, vamos com os caminhões pela 101, desvia da nossa rota normal, os caminhões estão passando ainda, fecharam o Porto de Santos, mas o resto está funcionando. Um dia depois liberaram o Porto de Santos, e na greve dos caminhoneiros, não. A gente começou a ver que nós não íamos mais ter insumo para nos abastecer, e no segundo dia nós estávamos com todos os nossos caminhões parados em algum ponto do Brasil. Todos os caminhões estavam fora da base, não tinha mais nenhum caminhão na Bruni, e todos parados, e sem perspectiva de ver movimento. Então, o efeito das ações era desconhecido para nós, apesar da situação estar parada, uma greve, um bloqueio das rodovias, mas a gente começou a ver que não chegava insumo, que as pessoas não circulavam, porque as rodovias estavam paradas, então as pessoas pararam de circular, as pessoas ficaram em casa, ficaram num raio de circulação muito menor, uma situação bastante incerta. Quando é que eu tenho uma situação complexa? Quando a situação é desconhecida, mas o efeito das ações é conhecido. Então, eu tenho diversos fatores interferindo naquilo. Aonde que eu mais vejo isso?
grandes projetos, mudanças de hábito. Qualquer mudança de hábito que a gente fizer na nossa vida, no nosso dia a dia, é uma situação desconhecida para nós, é algo novo, mas o efeito das ações são conhecidos. Basta ver qualquer regime que eu escolher fazer. Mudança de hábito do consumidor, e se a gente pegar o projeto do SAP, uma situação desconhecida para nós. A gente não tinha vivido uma mudança de sistema como aquela. Não tínhamos convivido com aquilo. Mas a gente tinha o efeito das ações conhecidos. Agora, num ambiente em que tudo estava conectado. Isto vale também para um lançamento de um novo produto. Grande quantidade de peças da Bruni, um lançamento de um caminhão que envolve grande quantidade de peças feitas pela Bruni. É complexo. É uma situação desconhecida para nós. Olha, até tem coisas que a gente já viveu aqui, mas é um novo produto, tudo interligado. Não sai o caminhão se faltar uma das peças. E o ambíguo? Bom, o ambíguo eu tenho uma situação desconhecida e o efeito das ações também é desconhecido. Onde é que eu encontro isso? Quando eu começo a discutir diversificação e foco. Qual que deve ser o nosso negócio? Nós devemos diversificar ou nós devemos focar? A Benteler faz só eixo. Por que a gente faz tanta peça? Bom, porque a gente é diversificado. E quando o mercado automotivo cai, a receita da Benteler despenca. A nossa não despenca tanto. A GM parou dia 20 de março e retomou agora, em junho. Mas nós já tínhamos clientes que tinham retomado em abril. Inovação e eficiência. Eu introduzo uma inovação, eu perco na eficiência. Eu não introduzo determinada inovação e eu ganho na eficiência. Qual que é o certo aqui? Não tem certo. A situação é ambígua. Os dois estão certos, os dois têm prós e contras. Quando eu penso na relação sindicato, cliente, empresa e os sócios da empresa, são posições ambíguas. Dá para juntar isso num objetivo comum? Claro que dá. Esse é o nosso desafio. Mas, como ponto de partida, são situações em que isso não está claro, em que o certo não está claro, os dois lados têm razão. Inovação e eficiência, então, é a nossa discussão cotidiana, e os dois lados têm uma boa parcela de razão. Isso é o que a gente tem quando a gente explora o modelo VUCA, vai mais a fundo no modelo VUCA. E isso aqui é importante porque começa a nos dar luz sobre como é que eu uso esse modelo VUCA para trabalhar, como é que eu tiro proveito deste modelo. Então, se eu estou vivendo uma situação volátil, o que eu devo fazer? Qual é o caminho de trabalho? O caminho de trabalho é ir para a evangelização, é profissão de fé, é repetir, 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 que tem saída lá na frente. Eu dou uma visão realista, mas um realista positivo, porque existe um pós-crise. E aqui vamos lembrar da nossa partida com o SAP, uma situação complexa, desconhecida para nós, logo na partida. Depois que isso partiu, e a gente começou a ter um pouco mais de propriedade, esse complexo caminha para o volátil. E aí vocês vão lembrar quais eram as conversas que nós estávamos tendo. Aqueles momentos inova. O que nós estávamos falando? Olha, tem saída lá na frente. Vamos seguir que esse é o caminho. A gente está vivendo dificuldade agora, mas lá na frente nós vamos sair. Vamos acreditar porque tem um pós-crise. Toda vez que eu fizer um diagnóstico, identificar que eu estou vivendo numa situação volátil, que eu estou neste quadrante, o caminho para a saída passa por aqui. Agora, se eu faço o diagnóstico e estou vivendo na incerteza, qual que é o caminho? O caminho, claro, é ampliar a compreensão, já que eu não consigo ver o efeito das ações, eu desconheço o efeito das ações, então eu amplio a compreensão. Agora, isso não é simples, mas a gente criou um instrumento, passou a adotar, na verdade, um instrumento, lá em 2008, e depois ele veio com muita força em 2014, 2015, que é o instrumento dos cenários. Mas aqui os cenários as devo, então eu não sei o efeito da minha ação, mas eu faço cenários. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Eu paro de tentar adivinhar o futuro, eu paro de tentar me colocar no mundo volátil, não, eu sei para onde a coisa está indo. Não, eu não sei,
e por isso eu vou fazer cenários. Mas por que o cenário tem que ser de verdade? Porque eu preciso fazer o cenário e eu preciso fazer o desdobramento das consequências daquele cenário. Incerteza se derruba com cenários. Por quê? Porque quando eu caminho para a volatilidade, eu estou vendo o que está acontecendo, eu pego o cenário que melhor casa e eu executo aquelas ações, aquele desdobramento. Quando a gente está vivendo na incerteza, o pecado maior é eu ir para o fajando. Eu faço planejando. E eu acho que isso está me levando a um avanço. Não. O fajando não está me levando para um avanço. O caminho aqui na incerteza é a composição de cenários. Por isso que a gente virou o chato dos cenários. A gente vive períodos de incerteza e aí nós precisamos ter cenários. O mais conhecido nosso são os cenários da receita, do faturamento. Veio a pandemia, então nós temos um cenário de 450, um cenário de 475, um cenário de 500. Por quê? Porque absolutamente ninguém sabe como a economia retoma, como a nossa demanda retoma. Agora, se ela retomar em 500, a gente tem o cenário e tem o desdobramento. Se ela retomar para 450, a gente tem o cenário e tem o desdobramento. Cair na incerteza, vou com cenários. Estou vivendo uma situação complexa, eu preciso rever o meu ponto de decisão. O ponto de decisão precisa ir para a operação. De novo, para os que viveram aquela partida do SAP, vamos lembrar que o Márcio e o Santos foram para a expedição. Por que o Márcio e o Santos foram para a expedição? Porque era lá que estava acontecendo a coisa, era lá que nós precisávamos tomar a decisão. Nós não podíamos seguir as etapas normais, em que, bom, isto vem, a informação, aí nós processamos a informação, ela passa por um nível hierárquico, esse nível hierárquico faz um novo processamento, passa para o próximo, passa para o próximo. Não, a situação é tão complexa que toma a melhor decisão quem está na ponta. E aí nós precisamos ir para a ponta. Vocês vão lembrar que o Márcio e o Santos passaram um bom tempo na expedição, porque nós tínhamos uma necessidade de tomada de decisão lá, no momento, com rapidez, porque a situação era muito complexa. É evidente que isto aqui, todos os demais, agora, isto aqui envolve um nível de confiança altíssimo. Esta confiança, ela é muito melhor se construída antes de eu me encaixar numa situação complexa. Agora, o caminho é o poder de decisão para a ponta. Vocês vão lembrar, também no SAP, que a Dani passou ela a tratar o IDI e a tomar decisões, integra esse IDI, este aqui não, essa variação do cliente não, essa aqui sim, decisão na ponta. Agora, se eu estou num ambiente, numa situação, num ambiente ambíguo, eu preciso repensar a minha estratégia de tempos em tempos. Então, vamos pensar lá em inovação e eficiência. Eu defino uma estratégia, eu vou por inovação, mas eu preciso repensar essa estratégia, porque a eficiência precisa ser revisitada. Então, se eu estou numa situação ambígua, eu preciso revisitar isso. Por isso, eu volto e olho para aquela decisão de novo e eu vejo se o que fez ela ter sentido ainda se mantém. Claro que isso tudo afeta comando e controle, afeta a relação de poder. Essas mudanças que nós falamos, esta é a mais evidente, mas tudo isso aqui afeta a relação de poder. Então, vocês que têm papéis de liderança, entender onde a gente está e entender como essas relações de poder se colocam. E aqui eu separei para a gente pensar um pouquinho no caso do Covid. Quando eu olho para a matriz VUCA e tento entender o que aconteceu do ponto de vista do Brasil no caso do Covid. Nós estávamos lá entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, recebendo as notícias, olha, tem uma gripe lá na China, parece que é uma coisa lá num mercado, alguém comeu um morcego, de novo uma gripe na China, a China é isso, as gripes vêm de lá, e aí em janeiro sai a notícia que tem um surto na China, aparentemente concentrado numa cidade, e eles decidem isolar essa cidade. Então, nós estávamos ali naquele dezembro, janeiro, vivendo uma situação desconhecida para nós e com efeitos das ações desconhecidos. Nós, como Brasil,
uma situação ambígua em que nós recebíamos uma ou outra informação, processávamos aquilo, não, é mais uma, já teve a SARS caminhou, chegou no Canadá, estávamos no ambíguo. O que aconteceu de fevereiro a março é que nós fomos para o incerto. Porque entre fevereiro e março, nós passamos a discutir aqui no Brasil o seguinte, olha, é uma gripe, ela está caminhando pelo mundo, ela está na Europa já, então a situação passou a ser conhecida, e aí a gente foi olhar como é que foi com a SARS, como é que foi com a H1N1. Agora, o efeito das ações era desconhecido. Então, nós estávamos aqui na incerteza. E as discussões mostram a incerteza que nós estávamos. Tem que usar máscara ou não? E as primeiras informações eram assim, não adianta usar máscara, a máscara é ineficiente, é distanciamento social. E a cloroquina, hidroxicloroquina? Olha, parece que resolve, parece que ajuda, parece que não. E faz lockdown, estão fazendo lockdown, o que é o lockdown? A Itália fez, não fez? A China tinha feito, mas só numa região. E quanto tempo dura o lockdown? Olha quantas incertezas no ar. O que vem depois do lockdown? Como é que sai do lockdown? Eu fiz lockdown, agora como é que sai do lockdown? Esse era o nosso fevereiro, março. Quando a gente faz um recorte de abril a julho, nós já estamos com outras discussões. Nós estamos discutindo o seguinte, a bandeira não era vermelha sexta-feira, e aí virou laranja segunda-feira, e alguns amigos gremistas disseram que virou azul depois. Que bandeira é essa que muda tanto? E quando vira vermelha eu não posso dar comida no refeitório, precisa ser marmita e tem que restringir as entradas, e quando vira laranja, como é que eu me adapto a tudo isso? Como é que eu consigo absorver essa taxa de mudança? Dá para passear ou não dá para passear? Dá para circular ou não dá para circular? E a saúde mental, é assim, eu tinha uma vida, eu saía de casa, agora eu não posso mais sair, está todo mundo em casa, as crianças estão em casa, não tem mais colégio. Essa taxa de mudança é tão grande que a atividade eu dou para as crianças e os idosos, como é que a gente protege os idosos? Não dá para ter contato com os idosos. Nós estamos falando aqui em taxa de mudança. De abril a julho, nós estamos falando em taxa de mudança. E o que a gente vai falar para frente? A economia volta? Vai ter um novo normal? Tem vacina? Tem imunidade de rebanho? Tem reinfecção? Quem já pegou pode pegar de novo? É tipo gripe normal? Todo ano tem que se vacinar de novo? Não, é uma vacina uma vez. Para onde a gente vai desse volátil? Não está claro. Talvez a gente vá para um cenário complexo, talvez esse novo normal seja bem complexo e seja uma situação desconhecida para nós, mas com o efeito das ações conhecidos. Talvez a gente caia na ambiguidade, e aqui, se a gente pegar a ambiguidade, o grande debate desde o começo no Brasil é uma enorme ambiguidade, assim, é saúde ou economia? É um ou outro? Quem tem razão? Quem está certo? Os dois estão certos. Ou eu venho para a incerteza, a gente, de fato, não sabe para onde vai. Nós vamos precisar estar muito atentos, acompanhando tudo isso. Mas eu vou caminhar aqui na matriz. Ou talvez eu siga no volátil, que é onde a gente está aqui de abril a julho, neste recorte. Agora vamos falar um pouquinho como é que foi o Covid na Bruni. De novo, a gente olhando para a matriz e tentando, pelo modelo VUCA, aprender, tomar ações, definir ações. A gente partiu no ambíguo. Era começo de janeiro, e a gente estava vendo lá, dia 23 de janeiro, o governo chinês decidiu isolar Wuhan. Dia 23 de janeiro, eu abri o meu diário da crise, coronavírus, diário da crise 2020. Quem convive mais comigo sabe que das últimas 3 crises eu previ 7. Então, eu tenho essa predisposição para prever crise. Das últimas 2, eu previ 7. 5 não aconteceram. Mas eu vou juntando material, eu vou relatando isso, porque tem enormes aprendizados. E quando a gente vai para o modelo dos cenários, a gente aprende demais e fica mais preparado. Então, dia 23 de janeiro, eu abri o meu diário sobre o coronavírus e estava lá. A primeira notícia era porque tinham fechado o Wuhan,
e o site do John Hopkins tinha entrado no ar monitorando os casos no mundo. Ainda dia 23, tem o podcast da Renata Lopretti, o assunto sobre o coronavírus. 6 dias depois, sai o segundo podcast sobre o coronavírus, relatando o que estava acontecendo na China, como é que a coisa estava chegando na Europa. Dia 4 de fevereiro, a Hyundai teve problema de produção por componentes da China. Então, nós estamos aqui, uma situação desconhecida, olhando agora na visão Bruni. E efeito das ações desconhecidos. A coisa está acontecendo lá na China, parece que está chegando na Europa, mas até aí, que impacto para nós? O que isso nos afeta? Desconhecido. Nesse momento eu volto, como eu comentei com vocês, das últimas 2 crises eu previ 7. Então eu volto a revisitar um material de 2009. Está lá no meu blog, porque em 2009 o H1N1 foi gripe suína, foi marcante, teve impactos aqui no Brasil, teve impactos principalmente nos estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e eu acompanhei isso muito de perto na época, e a gente tomou ações importantes lá em 2009, por exemplo, nós distribuímos álcool em gel para todos os motoristas, para todo mundo que viajava da área comercial, do compras, orientações de limpeza das mãos, abrir janela, abrir porta, evitar reunião, era inverno em 2009, nós estávamos com as salas abertas para circulação de ar, para evitar a proliferação do vírus. Então eu voltei para dar uma olhada nesse material. E aí quando eu volto para dar uma olhada nesse material, começa a situação a ficar mais conhecida. A situação já não é tão desconhecida. A gente tinha já um modo de agir lá atrás. Dia 4 de fevereiro, o Márcio, com o time de compras, prepara a carta para os fornecedores. Nós precisamos saber se os nossos fornecedores vão ter algum impacto em função do Covid. Finalzinho de fevereiro, o Valor começa a discutir o seguinte: vai ter impacto na economia. A economia vai ter uma brutal freada. E tem risco da Olimpíada ser cancelada. 23, então um mês depois, 23 de fevereiro, um mês depois de abrir o diário, os brasileiros são os primeiros a ser libertados daquela quarentena lá na China. E nós estamos em contato com o time da GM para entender, porque a GM Gravataí tem um índice de importação muito grande. Então, precisamos entender, vai afetar a GM? Vai faltar peça da China? Vai afetar a nossa receita? Esse é um áudio que o João Gabriel recebeu do programador logístico de Gravataí. 26 de fevereiro é confirmado o primeiro caso no Brasil. E nós seguimos monitorando a GM Gravataí. 3 de março, a gente já está no nosso segundo, porque aí nós decidimos, olha, nós precisamos fazer um encontro interno, e nesse encontro interno nós precisamos trazer para conversar o time de PPCP, que tem todo o contato da logística dos clientes, nós precisamos trazer o time comercial, que tem o contato com o compras dos clientes, e informações das matrizes, o time de compras, contato com toda a cadeia, o nosso time de importação, exportação, contato lá fora, o que está acontecendo na Itália, o que está acontecendo na Espanha, fornecedor da placa, fornecedor de alumínio, porque aí aquela crise de 2018 da Novelis já tinha dado lições para nós, e nós já tínhamos um segundo fornecedor de alumínio na Itália. E o RH, como é que a gente lida com isso aqui dentro de casa? Então nós começamos a fazer esses encontros, e aqui já estávamos no nosso segundo encontro. Os encontros seguem. No dia 5 de março, nós fazemos a apresentação para o Conselho da Bruning da situação. Qual que era o cenário da situação, o que estava acontecendo na China, o que estava acontecendo na Europa, o impacto potencial nos nossos fornecedores da Europa e o impacto que poderia ter, rascunho, do que poderia acontecer aqui no Brasil. Todo mundo descrente. Dia 5 de março foi a apresentação, dia 4 eu estava no encontro de fornecedores da... Dia 13 de fevereiro eu estava no encontro de fornecedores da GM, lotado de chinês, lá em São Paulo, 13 de fevereiro. E dia 4 de março eu estava no encontro de fornecedores da John Deere, e o pessoal da John Deere trouxe gente do mundo todo, Estados Unidos, Europa, e uma conversa que é assim, não, isso é uma gripe, é uma gripe. As notícias são mais alarmantes do que de fato é uma gripe. No dia 8 de março, a Itália põe restrições para a movimentação. E aí começam a vir os relatos de que as províncias vão ser fechadas e que a movimentação vai ter problemas. E nós começamos a pensar num outro porto
para despachar o nosso material, para que esse material consiga chegar nesse outro porto. Dia 13 de março a gente vai a Horizontina e o time da Horizontina, da John Deere, nos avisa o seguinte: vocês são a última visita que nós vamos receber. Nós estamos fechados para visita a partir daqui. E a GM, nesse mesmo dia, que tem um novo áudio para o time da GM, libera todo o pessoal do administrativo para home office. E nós combinamos de fazer uma apresentação, então, para o nosso pessoal dia 16. Está aqui a apresentação. A apresentação que acaba não acontecendo, ela é cancelada já para evitar aglomeração. Dia 15 de março saem as primeiras notícias sobre o tombo da economia chinesa em função do coronavírus. E começam aqui as medições, as tentativas de previsões de impacto do coronavírus no Brasil. Primeiro, impactos legais, se isso dá para considerar uma força maior, não dá para considerar força maior, e a Bolsa mergulha. Bom, a gente está nesse cenário, enormes incertezas, apesar da situação ser um pouco conhecida, o efeito das ações é desconhecido, e aí a gente volta para revisitar, então, bom, para a crise de 2008, a gente viu a demanda desaparecer nessa crise. Crise de 2015, a gente viu a demanda desaparecer, a cadeia toda sofrer, a cadeia de fornecimento, e o nosso caixa sofrer. Então, tem ensinamentos lá, a gente já viveu isso lá atrás. Greve dos caminhoneiros. A circulação fica dificultosa, a circulação não acontece, a gente fica sem insumo, a gente fica sem conseguir faturar para os nossos clientes, então tem ensinamento aqui. E aí, quando a gente faz este balanço, a gente sai do incerto e vai para o volátil. Eu tenho já uma linha de ação, agora eu preciso saber se a taxa de mudança vai casar com essa linha de ação. E aí, quando eu combino esses 4 fatores, crise de 2008, crise de 2015, greve dos caminhoneiros e o H1N1 de 2009, eu tenho um cenário que me permite trabalhar. E aí a gente começa a definir ações, baseado nesses 4 momentos que nós já vivemos. Bom, ponto 0, saúde dos funcionários e familiares. Nós temos que liberar o grupo de risco, e a gente libera o grupo de risco. Grávidas, acima de 60 anos. A gente constitui um comitê, agora um comitê da Bruni. Um comitê muito mais amplo, que vai tomar decisões para toda a Bruni. Quem que visita a gente faz, como a gente procede com quem está em home office, porque aí o home office é algo novo para nós. Aonde é que é possível? Como é que a gente lida com esse home office? E aí a gente está lá no volátil e dá uma recuada para a incerteza. Para a incerteza, voltando para o seguinte: como é que vai ser essa parada? A parada vai acontecer, agora como é que vai ser? E num dos cenários que a gente traçou, os clientes paravam em momentos diferentes. E este era o pior cenário para nós, porque aí nós não conseguíamos fazer as nossas paradas em momentos diferentes e nós íamos carregar custos que seriam maléficos. Então, nós tínhamos um cenário em que os clientes paravam em momentos diferentes, tínhamos um cenário em que a Anfávia coordenava uma parada dos clientes, e tínhamos um cenário em que nós conseguíamos razoavelmente conduzir essas paradas. Deu um pouquinho mais de força com um pouquinho menos de força, que foi o cenário que se mostrou mais assertivo, com a parada da boa parte do pessoal dia 20 de março, e na semana seguinte foi uma semana de absorção em que todos os demais pararam. Agora, voltamos para a incerteza. É o verde aqui. E aí, para derrubar essa incerteza, cenários. Saímos da incerteza e voltamos. Bom, então vamos fazer um pouso suave com os clientes para essa parada. Essa parada, em uma semana, vamos absorver todas as paradas dos clientes. E aí conseguimos definir as nossas datas de férias coletivas. Vamos olhar para o que aconteceu em 2015 e a gente sabe que tem renegociação com fornecedores, maximizar o faturamento antes da parada e reavaliar o nosso endividamento. Isso aqui vai ter impacto. Nosso plano de comunicação. Na greve dos caminhoneiros, nós tínhamos aprendido muito sobre como nos comunicar com todo o time Bruni, com todos os funcionários da Bruni, o uso das redes sociais. Então, a gente agora amplificou isso demais, porque na greve dos caminhoneiros tinha lá, libera o pessoal hoje à tarde, amanhã de manhã não vem só à tarde. Aqui já tínhamos feito isso lá, aqui nós revisitamos isso com muito mais força. Plano de comunicação, quando sai, quando volta,
nós saímos com uma volta ainda relativamente incerta. E aí, como relativamente incerta, revisita os cenários. Como é que volta? Com que força é essa retomada? Nós já tínhamos visto na greve dos caminhoneiros que não adiantava voltar, por exemplo, o time da pintura se o processo todo tinha sido esvaziado, o time da solda. Então, nós tínhamos que voltar antes de estamparia. Mas antes ainda, nós tínhamos que voltar supermercado para pagar OPs, para conseguir abastecer as linhas. Então, nós fizemos isso. E vocês vão lembrar que lá na nossa volta, naquele 13 de abril, nós voltamos com o time do mercado e compras 9 de abril, para conseguir pagar as OPs para as linhas, para que as linhas, quando voltassem, já tivessem condições de trabalhar. Revisitamos os cenários das voltas, e aí nós voltamos para um cenário volátil, em que todos aqueles cenários de como voltar impactavam em revisão da nossa jornada de trabalho, banco de horas, suspensão de contratos, férias. Como é que nós íamos manejar tudo isso? Coordenação dessa retomada pós-férias. É assim, como é que volta para produzir, mas como é que volta para garantir a saúde, para evitar o contágio? Então, tem um enorme trabalho aqui de distribuição de álcool em gel, de máscara, de medição da temperatura, de túnel de sanitização. Estamos tomando ações em um ambiente muito volátil, mas estamos encaminhando as ações que revisitaram os cenários. Retomada suave dos nossos clientes. Como é que a gente consegue trazendo o pessoal paulatinamente de volta? Como é que a gente controla essa mão de obra? Como é que a gente se comunica com quem precisa voltar e com quem não deve voltar? Como é que ficam as contas, as obrigações que nós temos, a produtividade? Isso tudo 2015 tinha nos ensinado a lidar com isso de forma muito intensa. De novo, fluxo de caixa, renegociação com os fornecedores agora para a volta. Esses fornecedores já voltaram, estão em condições de produzir. Como é que a gente maximiza o faturamento da volta? Como é que faz o faturamento de abril crescer? Como é que faz o faturamento de maio crescer? E aí vem o seguinte, para onde isso vai? Qual que é o novo normal? O que vem por aí? Será que a gente vai para um cenário complexo? Será que esse novo normal, bom, todos esses fatores aqui interagindo de forma mais dinâmica ainda? Se for isso, qual que é a nossa próxima lição? Como é que a gente traz isso para a incerteza, devolve com cenários e joga isso para o volátil de novo, em que a gente administra a taxa de mudança? Resumir tudo isso. O que está acontecendo? Eu já vi algo semelhante? Foi o que a gente fez. A gente revisitou algo semelhante. Sim, eu já vivi algo semelhante. Não é igual, não serve tudo que eu fiz aqui, mas também eu fiz coisas erradas aqui, mas tem enormes aprendizados, então revisito o semelhante. É uma guerra ou é uma batalha isso que nós estamos entrando? É algo que nós vamos aqui ter uma luta e isso vai passar, ou é algo que vai ter várias lutas? Bom, é algo que vai ter várias lutas, então eu preciso preparar o espírito do time todo para isso. Feito esses dois passos, onde é que eu estou na matriz VUCA? Eu estou no quadrante da incerteza, eu estou no volátil, eu estou no complexo, eu estou no ambíguo, e isso aqui se mexe. Nós nos mexemos aqui. Bom, eu estou na incerteza, então eu vou para o PDCA, eu planejo cenários, eu executo cenários, eu checo, eu estou no volátil, eu vou para o PDCA, eu planejo a minha forma de trabalho aqui, eu listei várias ações, só que tem um plano por trás. Como é que eu executo tudo isso? Como é que eu checo se isso aqui tudo está funcionando? Está todo mundo usando máscara? Não está? Tem aglomeração nas salas? Não tem? Eu estou rodando o PDCA. Esse é o caminho. Isso vale para o Covid e isso vale para outras diversas situações nossas de trabalho, nossas do dia a dia. Já vivi algo semelhante? É uma guerra ou uma batalha? Onde é que eu estou na matriz VUCA? E rodo o PDCA. Esse é um bom caminho para nós. Agora, isso é tudo? Não, não é tudo. O trabalho não termina. Vocês sabem disso melhor do que eu. E a gente não vive equilíbrio estável.
a maior parte dos equilíbrios que nós vivemos são equilíbrios instáveis. Então, eu não tenho a situação em que a bola está aqui no fundo do poço e eu faço uma força para cá e ela se mexe, mas ela volta para o ponto de equilíbrio. O que eu mais tenho na vida são situações de equilíbrio instável. Um esforço para cá e essa bola rola para baixo. Um esforço para lá e ela rola para baixo. E eu recompor esse equilíbrio demanda esforço, demanda trabalho, demanda as ações. E aí vem o fechamento, que talvez seja o mais importante, que é a mente conectada tem mais chance de identificar o que é o incerto e levar para o volátil, lá no quadrante VUCA. Então, eu saio do incerto e vou para o volátil. Identifico que eu estou no incerto, jogo cenários, trabalho em cima deles e vou para o volátil. Identificar o que é o complexo para não virar o caos. A gente não falou do caos, mas o caos é o passo adiante do complexo. Na situação de caos, eu tenho outra forma de agir ainda, porque eu preciso primeiro limpar. Antes de tomar qualquer ação, eu preciso limpar a situação. E evita com que o ambíguo se torne paralisante, porque o ambíguo é um convite para eu paralisar. Qual que é o certo aqui? O que eu faço? E aí eu paro e acabo não fazendo nenhum nem outro. O que é essa mente conectada? É a nossa capacidade de aprender, a nossa capacidade de compreender, a nossa capacidade de conviver e ouvir o outro, e ouvir o posicionamento do outro, e entender o posicionamento do outro, e construir um posicionamento que não é nem do outro e nem meu, mas é um posicionamento melhor para a situação, que é uma combinação. Este é o caminho para nós. Um fato, pessoal, o que nós estamos vivendo, Covid, vai passar. E quando a gente estiver vivendo um momento muito positivo, receita, negócios, também vai passar. Porque o ponto é esse, as coisas passam. Essa é uma frase que a gente pode ter sempre em mente, que nós estamos vivendo vai passar. E aí, por fim, vem o seguinte, não deu para se preparar para essa crise agora, se prepara para a próxima, porque outras virão. E quanto mais preparado a gente tiver, menor vai ser o impacto. Talvez o que a gente classificou como incerteza, na próxima seja só volátil. E talvez o que foi volátil nessa, não seja nem volátil na outra. A gente passa, isso vira uma força. Lembra Novelis, o único fornecedor de alumínio? Agora eu tenho Novelis e Profilglass. Opa, eu tenho um problema com um, eu migro para o outro. E nesse caminho, até chegar na Profilglass, a gente andou por alumínio da China, alumínio da distribuição, a gente aprendeu muito sobre abastecimento de alumínio. E aí o que era volátil antes, pode não ser volátil agora. Para encerrar, eu queria sugerir 2 leituras aqui para vocês, mas só antes lembrar que tem 3 tipos de leitura. Né? A gente faz leitura de entretenimento, Harry Potter, Senhor dos Anéis, 50 Tons de Cinza, o que for, é leitura de entretenimento. É como a gente vê um filme, olhar a TV, ver uma série. A gente tem leitura de informação, então, leio jornal, leio as coisas da internet, eu estou bem informado sobre o que está acontecendo, mas a gente tem uma leitura básica, uma leitura de formação. São coisas que nos levam para outro patamar de compreensão, de formas de trabalho, de produtividade. Então, eu queria sugerir para vocês, acho que o momento cabe, a leitura deste livro aqui, que se chama Chernobyl, 1h23 e 40 segundos, que é o livro em que se baseou a série. Quem puder ler o livro, vale a pena ler todo o livro. Quem quiser ler um resumo bem superficial, tem lá no meu blog um resumo do livro. Na verdade, são as partes que mais me chamaram a atenção do livro. É uma leitura rápida lá, passa lá no blog, vai ler o resumo. Tem resumo de vários livros lá no blog, livros de gestão, de negócios, de história. Vale a pena dar uma lida, mas quem puder, lê o livro. E o segundo livro que eu queria sugerir é o Antifrágil, do Nassim Taleb. O Nassim Taleb, o livro mais conhecido dele é o Cisne Negro, mas o Antifrágil também é um livro muito bacana, porque ele traz um conceito do seguinte: o antifrágil é a combinação da agressividade com a paranoia. Elimina suas desvantagens, proteja-se contra danos extremos e deixem as vantagens dos cisnes negros positivos, que são as grandes mudanças inesperadas, cuidarem de si. Ou seja, ele vai ao longo do livro dando dicas de como é que eu pego um momento de mudança inesperada
e aproveito aquela mudança inesperada, faço daquilo algo positivo. E aí ele, muito resumidamente aqui, traz que o conceito, o que é frágil quebra. O que é robusto não é o oposto do frágil. O robusto não muda. E isso, às vezes, é tão mal quanto quebrar. Mudar é importante nesse mundo de grandes mudanças que a gente viu. O oposto do frágil é o antifrágil, que se beneficia das falhas. E aqui o primeiro exemplo que aparece é a biologia, em que a gente tem as falhas acontecendo e a preservação do mais bem adaptado. Então, este perdura. O antifrágil precisa de tempo, precisa de encontros, precisa dessa conexão entre pessoas, e é assim que se supera os cisnes negros. Então, vale a pena a gente trabalhar no antifrágil já desde hoje, e, de novo, não deu para se preparar para essa crise, se prepara para a próxima, porque outras virão. Eu espero que vocês tenham gostado, esse era o material que eu tinha preparado, eu novamente agradeço e estou aberto a perguntas, dúvidas, sugestões. Muito obrigado, pessoal.